Quanto esse profeta adivinha de sonho, tal pessoa será condenada a morrer por ter incitado a deslealdade a Hashem, que te libertou do Egito, que te resgatou da casa da escravidão, para te desviar do caminho que teu Deus Adonai te ordenou que seguisse. Assim você varrerá o mal do seu meio. Antes disso, eu tinha aberto aqui, deixa eu só deixar aqui já está marcado, para a gente fazer essa ligação, esse link com essa informação. Eu tinha aberto, eu abri ontem a Torá 3 vezes para consultar. Eu tinha aberto aqui, ó, agora que eu estou falando, ó, 22, do 2 ao 6, e conta a história do Balaque, não é? Que Balaque vai consultar Bilã e Balaque. E aí isso agora traz uma informação para a gente muito bonita, não é? Ontem a gente estudou no Zorra esse número 222, numa palavra que eu não lembro, mas eu lembro do número, pois que a gematria era uma palavra que tinham o reixe, o caf e o beit. Não sei se vocês lembram, tá vendo aqui, ó, exatamente o número que a gente estava falando lá. Então veja, aí quando eu abri o Eterno trouxe isso e vocês vão entender. E aí diz aqui, não é? Olha que coisa incrível como a Hashem protege a gente. Eu encontrei com meu filho, fui na casa dele, a minha nora é extremamente idólatra, é uma idólatra ao cubo, e aí qualquer milagre que você fala que a Hashem faz, ela rebate, lá falando que o Deus dela é maior, em coisas que você até fica rindo, não é? Mas a pessoa, eu não sei se é inocente, eu não sei como é que é, eu também já fui idólatra, a gente sabe como é, e a pessoa altamente idólatra, então faz mal para a nossa alma. Por que faz mal? Porque mesmo que você saiba a verdade, aquilo ali confunde a sua cabeça. E é isso que, quando a Hashem me falou ontem, foi exatamente sobre isso. Essas pessoas, elas não querem saber da Torá e elas só querem saber exatamente desse Deus caído. Esse Deus que é um homem que morreu e que trouxe morte sobre a vida de um monte de pessoas. É lógico que a gente não deve enfrentar essas forças, mas a gente tem que falar a verdade, não é? Então veja. Então diz aqui, olha que coisa incrível. Se seu irmão, o filho da sua mãe, ou se o seu filho, a sua filha, ou a esposa do seu seio, ou seu amigo mais próximo, o seduzir em segredo, dizendo, venha, vamos adorar outros deuses, a quem você nem seus antepassados experimentaram, dentre os deuses dos povos ao seu redor, próximos ou distantes de você, em qualquer lugar de uma extremidade à outra da terra, não concorde, nem dê ouvido a nenhum deles, não demonstre piedade ou compaixão e não encubra o assunto, não deixe escondido. Mas tire a vida dessa pessoa, deixe a sua mão ser a primeira a matar essa pessoa, seguida pela mão do resto do povo. Matar é matar essa ideia, é matar essa questão dessa pessoa vir falar qualquer argumento com você. Se você vai falar de Hashem, a pessoa fala desse argumento, então você mata ela da sua vida, você não conversa com ela, você tira ela totalmente, isso é o que a Torá está dizendo. Então, apedreja essa pessoa, apedreja essa ideia até a morte, por ter tentado desviar você de Adonai, que tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Então veja, essa é a ordem. Assim todo Israel verá e terá medo de tais coisas, mas tais coisas mais não serão feitas novamente no meio de você. Se você ouvir sobre isso em uma das cidades que Deus, Adonai, está mandando você, né? O Adonai Eloheira lhe dá para morar, que alguns, aí bota aqui a palavra canalha, dentre vocês foram e subverteram os habitantes da sua cidade, dizendo, venha, vamos adorar outros deuses que vocês não experimentaram. Você deve investigar, interrogar minuciosamente. Se for verdade, o fato está estabelecido, aquela coisa abominável foi perpetrada em seu meio, ou seja, só o fato de se existir no meio de uma cidade.
diz aqui, passou a espada nos habitantes daquela cidade, matou o seu gado, condene tudo que nele há à destruição. Retire todos os seus despojos na praça e queime na cidade todos os seus despojos como um holocausto a Adonai, e permanecerá uma ruína eterna para nunca mais ser construída. Não deixe que nada que foi condenado fique em suas mãos. Veja, nada que veio da idolatria fique na sua mão, para que não possa te afastar de uma ira ardente e mostrar-lhe compaixão, em compaixão aumentar você como prometido sobre juramento aos seus pais. Pois você estará atendendo ao seu Deus Adonai, obedecendo todos os mandamentos divinos que hoje lhe ordeno, fazendo o que é reto aos olhos do seu Deus. Muito bem, muitas vezes a gente quer uma reunião de família, a gente quer falar de Hashem, a gente quer trazer Hashem para as pessoas, mas as pessoas não querem. E aí, ao invés de você ser abençoado e abençoar, você acaba sendo roubado, você acaba sendo abalado, não é? E aí, o que acontece? Quando você está dentro de um local desse, você vai ter um nome, como a gente já viu, o nome Bilam e o nome Balaque, não é? Bilam e Balaque, como a gente viu aqui, ó, como eu mostrei, que quando eu abri, saiu aqui em Bilam e Balaque, tá vendo aqui, ó, Balaque, Beit Sipor, né? E ele chamou o Bilam. Então ele mandou aqui, ó, diz aqui, ó, que Balaque, filho de Sipor, viu tudo que fez aos amoritas. Moabe ficou aterrorizado diante do povo de Israel, porque eles eram numerosos de fato por causa dos filhos de Israel. Moabe ficou desgostoso, né? Então o que ele fez? Ele mandou ir chamar Balaque. Ele manda chamar o Balaque, e o Balaque então vem exatamente para atacar o povo de Israel. Então a gente tem aqui esses dois nomes, não é? Então a gente tem o nome de Moabe e a gente tem o nome de Balaque. Quer dizer, esses dois nomes aqui que são descritos, eles vão formar algo incrível no final dele, né? Já que a gente tem o Balaque se escreve assim, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ter um pouquinho atrapalhado aqui com o vento. Então, o Balaque está escrito aqui, ó. Então, nenhuma pessoa que faça idolatria, tá vendo? É a primeira letra, a última, e Balaque. Então, a gente tem aqui, ó, a letra Kuf, vai dar 132, e o Bilam. O Bilam, ele vai ter um nome, deixa eu só achar aqui, gente, que o Balaque e o Bilam. Então, enviou mensageiros a Bilam. Bilam se escreve dessa forma. Beit, próprio Lamed, o Ain e o Mem. Aqui Bilam, né? Quando você pega esses dois nomes da parte final, aqui do Balaque, e a parte final aqui do Bilam, então você vai ter o que? Você vai ter o nome Amaleque. Por que Amaleque? Porque Amaleque, esse Amaleque, ele foi quem lutou contra Israel. Amaleque é o que? Amaleque é a mesma gematria de Rafek, e Rafek é dúvida, veja. Então, Amaleque, que é descrito, não é, na Torá como inimigo de Israel, ele é o que? Ele é escrito como dúvida. Então quer dizer que essa palavra aqui, ó, o Mem vai mudar de forma, porque quando ele está no meio, ele não fica como sofite, tá vendo? Então veja, Amaleque. Bilam, com as suas feitiçarias, juntamente com Balaque, eles trazem Rafek. Rafek é dúvida. A palavra Rafek é dúvida. Eles trazem dúvidas.
eles querem colocar a pessoa em dúvida, por isso que eles têm essa força e por isso é que o Eterno não quer que você se misture com eles. Então, quer dizer o quê? Que você deve tomar muito cuidado. Veja que eu tenho 110, 140, 240. Safek, então tem uma gematria aqui 60 mais 80, 140, 240 e a palavra Safek é dúvida. Veja, isso é uma coisa incrível. Como que a Shem pode passar essa informação? Eu já sabia dessa informação, mas aí quando eu fui lá, começou essas coisas, e essas coisas são horríveis para a alma da pessoa, porque você que está puro não pode se impurificar. Inclusive, se você recebe alguma coisa, um objeto, e esse objeto passou por essa idolatria, você deve jogar no fogo. Se for plástico, ele vai queimar, então não dá para usar mais. Se for um metal, você pode usar. Você joga no fogo, essa coisa sai, tira aquela energia horrível que tinha, e aí você pode usar. Então, quando você lida com essas pessoas, a energia que tem nela vai fazer mal para a minha energia. São duas energias diferentes. Veja, o que foram fazer esses idólatras? Eles foram atacar o povo de Israel. Aí aqui a gente entra na nossa história então do que está acontecendo, tá vendo? A gente tem dois bodezinhos aqui, ó, e a gente está discutindo aqui, a gente vai falar, ó, no Zorra sobre e Araão colocará a mão sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele, tá vendo? Um bode vivo. E etc. Ele deve usar as duas mãos para que o santo possa concordar, tá vendo? Com ele. O bode macho é chamado vivo. Para incluir o anterior, as palavras sobre ele significam que todos os pecados serão deixados no bode. O Rabi Alaba perguntou, como isso pode ser conciliado com o versículo que diz para que não ofereçam mais seus sacrifícios aos bodes que continuam a idolatrar? Isso a gente leu ontem, né? E ele respondeu, não está dito lá que eles não devem sacrificar os bodes, né? Mas aos bodes. Assim aqui o bode levou sobre si todas as suas iniquidades, mas a oferta trazida apenas ao santo bendito seja ele, pela oferta de apaziguamento acima e abaixo, o julgamento não tem domínio sobre Israel. Então aqui a gente tem por que esses dois bodes, por que eles são descritos, não é? E simplesmente porque um bode é Yaakov, a gente tem aqui dois vermelhos, né? Mas é o que tinha para o momento. Então um bode é o Yaakov, que vai para onde? O Yaakov vai para estudar a Torá, o Yaakov vai, não é? Para o Beit Midrash, então ele está lá estudando. Por que ele está estudando? Porque ele tinha muita coisa para resolver, e entre essas coisas ele tinha que estudar a Torá. Muito bem. A gente então tem que Yaakov ia para o Beit Midrash, enquanto o nosso querido Esav, ele era do lado esquerdo, ele ia então fazer o que? Caçar homens. O interesse dele era caçar pessoas através da sua palavra. Muito bem. Os dois nasceram aqui, por isso que a gente tem a tribo de Levi, o mês de Gêmeos, que nós chamamos de Sivan. Isso significa o que a Torá fala através dos seus midrashins, é que um foi para frente, ou seja, enquanto o Esav foi para frente, foi para os meses seguintes, tá vendo? O nosso querido Yaakov, ele fez o caminho contrário. Ele fez o caminho contrário, e nesse caminho contrário, ele pega e vai, ele faz o caminho contrário, veja. Enquanto aqui da letra Zay, o Jacó, tá vendo? O Yaakov, ele vai para a letra Re, o próprio Esav, ele vai para as próximas letras, tá vendo? O que significa isso? Eles surgiram aqui do mês de Sivan, onde a Torá foi entregue. O que aconteceu? A gente então tem aqui que o Jacó voltou aqui para Nissan, e ele saiu do Egito, buscou para a saída do ego, para a saída da idolatria, e aí ele conseguiu fazer isso, e ele unificou a letra Vav com a letra Zay, formando a letra Het,
Tá vendo? Aqui o Esav foi para o mês de Tammuz, que é o mês da idolatria, do sacrifício humano, e foi aqui que começou, no dia 17 de Tammuz, é o começo, não é, da destruição do Beit Hamikdash. Eles entraram na terra de Israel, começaram a atacar Israel. Esse ataque é espiritual no mundo do ego, e chegaram até o 9 de Av, onde eles acabaram destruindo o Beit Hamikdash. O Beit Hamikdash foi destruído 2 vezes, tá vendo? E por que eles fizeram isso? Pelo ódio gratuito. Eles fizeram um ódio gratuito. Então veja, como que a gente entende tudo isso? Se nós pegamos o nome de Bilã e Balaque, a gente já sabe isso. Vamos fazer aqui de novo, eu acabei apagando, mas vamos ver a gematria que dá. Então o nome de Bilã, Balaque é 132. Deixa eu escrever aqui novamente. Balaque é 132, o que parece ser muito bom, e de fato é. E Bilã, os dois têm um Beit Lamed na frente, então deu 274. O nome de Leia e Rahel também dá 274, mas como que pode o nome das esposas do Yaakov dar o mesmo nome desses dois feiticeiros? Veja, isso tem algo muito importante aqui. Aqui eu também tenho 27, tá vendo? 27,4. E aqui também, se eu somo tudo, ó, vai dar 9, vai dar 13. Quer dizer, isso significa pra gente que mesmo quando há esse rigor, o rigor que acontece, mesmo assim ainda está na mão de Hashem. É Hashem que está fazendo todas as coisas, e que a gente deve seguir a Torá, que a gente não deve de forma nenhuma achar que tem alguma coisa fora do controle dele, mesmo nesse caso. E aí o que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que nesse caso a gente tem então que entender que tudo está na mão de Hashem e que a gente tem que seguir a Torá. Ou seja, se Hashem mandou a gente se desviar de Esav, ou de Balaque, ou de Bilã, ainda que pareça que esses dois, né, estão seguindo a Torá, eles não estão, tá vendo? E isso vai ser exatamente no nascimento dos gêmeos. Por isso que a Torá foi dada no mês aqui da letra Zayin. Só que acontece um problema. Após essa Torá ter sido dada, aconteceu a questão da idolatria. Então Hashem falou para Moshe: eu vou destruir esse povo e mate todo mundo. A questão ali da Torá é muito séria. Quando fala que nós devemos matar, não é para nós matarmos, mas a questão é que a Torá compara a idolatria à morte. E quer dizer então, ó, o divisor está aqui, não é? E aí eu tenho 2 meses que eu estou saindo do Egito, estou saindo de todas essas questões. Logo eu chego na letra Zai, e logo eu chego no pecado da idolatria, não é? Onde tem a letra Het. Aqui eu tenho a palavra pecado, tá vendo? Um Het, o Tav forma uma palavra pecado, a gente estudou sobre isso. Depois aqui eu vou ter no meio uma letra Kaf, que representa o Sol, que é o próprio Yaakov. E logo depois eu chego na letra Yud, e depois sim eu chego na letra Lamed, que é o próximo mês. Então veja, todos esses meses representados aqui, e tudo que a Torá está falando é sobre isso mesmo, sobre essas questões que nós estamos entendendo. Logo aqui no meio a letra Kaf que eu tenho, ela não é uma letra que representa o mês, mas ela representa o planeta Sol. Veja, vamos dar um destaque aqui, ó. É isso que nós estamos falando. Em nenhum desses momentos a gente pode mudar, não é o que está dentro da Torá. Logo depois a gente tem a letra Men. A letra Men também não é de forma nenhuma nenhum planeta, nenhum mês, mas é uma letra mãe. Essa letra mãe, chamada de letra Men, ela faz a ligação das águas nas árvores, na árvore Sefirote. Então veja. Então aqui eu tenho essas 2 letras, que agora eu já estou no meio do alfabeto. Aqui eu deixei o Aleph, cheguei até o Rei aqui. E na letra Men, eu estou no meio do alfabeto, que é uma letra mãe. Tá vendo? Eu estou destacando ela aqui. Veja, aqui eu tenho, ó, algo muito bonito, não é? Eu tenho aqui, ó, primeiro
30 mais 40, que são os segredos da Torá, esse sódio que a gente está descobrindo, tá vendo? Aqui também eu tenho Kaf mais Lamed, que vai me dar 50, que também são os 50, no 50º dia a gente recebe a Torá, não é? E todas essas letras somadas, veja, 40 mais 30 mais 20 vai dar 90, que é a letra de Tzadik, que mostra que eu tenho que ser o Tzadik. Muito bem. Veja, tudo que a Torá está falando é isso. Tudo que a Torá está falando é como que Balak e Bilam pode dar a mesma gematria de Sara, Sara não, Leia e Rahel, como que pode dar, e como pode ser 274 também. Então isso significa que nós temos duas Torás, uma Torá que é escrita e uma Torá que é oral, e essas Torás vão lutar entre elas dentro da sua cabeça, e essa Torá que é escrita, ela pode trazer muita confusão, porque ela é de esquerda. Então o que é ordenado lá, é ordenado no livro que a gente falou, que a gente leu, que a gente deve levar essas pessoas e matar, apedrejar e etc. Mas na verdade não é isso. A gente tem que matar e apedrejar essa ideia, se afastar dessa energia, e assim a gente entende o que é Torá oral.